Fala, torcedor do Mengão, o Flamengo está classificado para a final da Copa do Brasil. Classificação heróica do Flamengo hoje lá na Neoquímica Arena, jogando com um jogador a menos, mas o Mengão conquistou a sua classificação para a final. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, pessoal, da ESPN Brasil, linha de passe, créditos aqui na descrição, mas agora bora pro vídeo, galera. Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso linha de passe, já com as imagens da classificação do Flamengo. Poderia ter vencido o jogo, mas esse gol aí foi anulado. A gente vai falar de arbitragem também, claro, não podia faltar esse tema. Mas o Flamengo passou, chega a mais uma decisão de Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Mineiro e fica viva a esperança aí para o Flamengo, o André Kfouri, de não passar o ano em branco, né? Depois de tantas frustrações, continua a esperança de abocanhar pelo menos um título aí, porque o ano passado não conseguiu nenhum, André. Tudo bem? Tem razão. Tudo bem, William? Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Professor Celso Unzelt, uma ótima noite, né? Já é noite. Já é noite, após as 6 da noite. Aos nossos amigos e amigas, o Flamengo se classificou com total justiça, com seus méritos indiscutivelmente, assim, claros, principalmente a partir do momento em que perdeu um jogador com a expulsão correta do Bruno Henrique, antes da meia hora de jogo. Mas algumas coisas no futebol são contraditórias, até paradoxais, por isso é um jogo tão interessante e nos cativa de tantas formas, né? O que foi que manteve o Flamengo hoje, digamos, acho que sem exagero, no controle do jogo mesmo com um homem a menos? No sentido de fazer o jogo que lhe interessava, não sofrer tanto, não ceder tanto espaço e, consequentemente, tantas oportunidades ao Corinthians. Além dos defeitos do Corinthians, que nós vamos falar daqui a pouco, que também ficaram claros hoje, mas o que foi que manteve o Flamengo na rota da classificação? A qualidade individual de determinados jogadores em campo. Como o Gerson, por exemplo. Porque se o Flamengo não fosse uma equipe composta, e isso foi durante muito tempo e continua sendo utilizado para criticar o time do Flamengo, né? Porque o Flamengo não joga coletivamente aquilo que o potencial técnico de vários dos seus jogadores sugere, né? A reunião desses jogadores talentosos do ponto de vista técnico, isso não se discute. Mas hoje foi a qualidade desses jogadores, aqueles que estiveram em campo, depois da substituição feita pelo Felipe Luiz, tirando o Gabriel Barbosa logo depois da expulsão do Bruno Henrique. O Flamengo, pela qualidade técnica dos seus jogadores, fez com que, na maior parte desse período, nós estamos falando de 27 do primeiro tempo, até o fim do segundo tempo, com os descontos, com os acréscimos, a diferença numérica de jogadores em campo praticamente não foi notada. Não mesmo. Porque o Corinthians jogou mal em vantagem numérica, não se discute, mas o Flamengo, pela qualidade individual técnica de alguns jogadores, conseguiu manter a bola, conseguiu ser perigoso, conseguiu preocupar o Corinthians, conseguiu fazer o jogo ir até o final com o resultado que lhe interessava. Mas a gente tem muita coisa para falar também sobre o que o Corinthians poderia ter feito e não conseguiu. Sem dúvida. O Corinthians que chutou mais a gol, acertou mais bolas no alvo, etc. Mas a gente vai analisar um pouco dessa qualidade do jogo do Corinthians. Agora, o André tocou num ponto interessante, a questão das substituições. Na redação a gente teve opiniões diferentes. Mas olha só, ele já está perdendo o Bruno Henrique, ele vai tirar o Gabigol, mas ele vai perder o poder ofensivo, está colocando o Fabrício Bruno e ele vai chamar o Corinthians. Ainda tem mais 70 minutos de jogo, ele vai chamar o Corinthians e tal. E no segundo tempo teve a substituição ali porque o De La Cruz acabou se machucando também. Mas no final das contas, né, claro, aí vem o engenheiro de obra pronta, né, dona? Mas me parece que as substituições foram corretíssimas. O Flamengo teve sim o controle do jogo. Aquilo que se propôs a fazer, fez com muita eficiência. Boa noite, William. Boa noite, professor. André, fã do esporte. Deu muito certo na estratégia do Felipe Luiz. Ele foi muito ágil na estratégia, tirando o Gabigol. Muito rápido, já botou uma linha de 3, né? Os laterais fechando e se defendendo com uma linha de 5. E dessa forma o Flamengo conseguiu controlar em vários momentos o território, não correu riscos. Inclusive na reta final ali de segundo tempo, né? Quando o Ramon fez algumas modificações que tiraram um pouco da estrutura da equipe, o Corinthians perdeu até o controle ali da posse de bola, o Flamengo passou a ter jogadas de perigo no contra-ataque. Então, assim, deu certo. É importante falar, não só hoje, no confronto, o Felipe Luiz foi melhor do que o Ramon. Principalmente no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já foi uma produção muito acima de 1-0. Né? Uma outra cara, uma outra postura da equipe, mais agressiva, pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje, em um cenário muito complicado, jogando fora de casa, uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique com 28 minutos do primeiro tempo. O Felipe Luiz faz modificações, consegue se defender com organização e
eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né? Porque, além de tudo, alguns jogadores mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gerson é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do Pedro, né? Vestindo braçadeira, e um jogador que oferece a pausa. Em um momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. O Wesley questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meio campo. Sim. Deu força para esse duelo de meio campo. Então o Flamengo foi superior no confronto, foi um time mais organizado e que mostrou uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a vaga muito por conta disso. Achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. E é um Flamengo, né, prof, que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians, mas é um Flamengo que mostra uma superação física já há muito tempo, né? Eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gerson, Arrascaeta com muita dificuldade física, mas se entregando, voltando, ajudando até para marcar em alguns momentos. De La Cruz, que acabou saindo também. A gente vê que é um Flamengo que ele vai superando tudo o que aconteceu durante o ano e vai tentando se superar fisicamente também. Agora faltam 2 jogos, um dia 3, outro dia 10. São 2 finais de semana, 2 domingos. Mas acho que vale destacar também o que esses jogadores estão se entregando também, prof. Tudo bem? É verdade, William. Boa noite a você, André, Donan. Hoje o Flamengo já estaria mais inteiro que o Corinthians, né? Sim. O Flamengo se guardou para essa partida de uma maneira que o Corinthians não se guardou. Deu certinho a estratégia contra o Flu. Perdeu, mas o importante era hoje. No meio de uma semana, veio de uma goleada que chegou a beirar a dramaticidade em algum momento do jogo. Foi no 2-2 ali. O jogo começa muito intenso do ponto de vista físico. E até o meu filho, Daniel, vendo comigo, falou assim, se continuar assim, o Flamengo vai levar vantagem até o fim. Aí há a expulsão e claramente tem um time que soube jogar com 1 a menos contra um que não soube jogar com 1 a mais. Eu acho que muito da estratégia do Felipe Luiz ter dado certo é que o Corinthians não foi. Não foi do jeito que se pensava que poderia ir. Pelo menos do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, não há dúvida de que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Esse jogo mostrou isso, né? O Flamengo não é o tipo de time que fica com 10 anos e fica rebatendo bola para o adversário toda hora. Ao contrário, ele ficava com a bola. E o Corinthians, por sua vez, tinha até algumas soluções, a gente vai debater isso aqui. Eu acho que o Ramon Dias já devia ter voltado para o Igor Coronado. O problema estava em alguém mais no meio-campo para auxiliar o Garro. Perdeu-se um pouco de tempo com isso. Mas, verdade seja dita, não só nos 90 minutos de hoje, mas nos 180 desse confronto, em que o Corinthians teve até sorte de chegar em São Paulo com uma diferença de 1 gol só para tirar. A classificação do Flamengo é plenamente merecida. E se fosse o Corinthians o classificado, haveria muito mais barulho por parte do perdedor, porque essa era a última chance de título, ainda é a última chance de título do Flamengo, numa final inédita com o Atlético Mineiro. 2 rivais nacionais que nunca decidiram o título, né? Nunca decidiram o título. Tudo que propriamente para o Corinthians, verdade seja dita, tem coisa muito mais cabeluda para pensar, né? Sim. Ele tem que pensar em tirar o pé da lama. É bom lembrar que o Corinthians, sem jogar nesse final de semana, jogou durante a semana, né? Mas ele voltou para a zona do rebaixamento com o triunfo do Vitória. Com muito poucas vitórias no campeonato, né? 7. O Corinthians está na hora de fazer do Campeonato Brasileiro, com sequência que ele tem feito nas Copas. Fora a Sul-Americana, que é importante sim, é o último título oficial que falta na história do Corinthians. Só um ponto para completar a situação da mexida do Felipe Luiz. Não fazia sentido a permanência do Gabigol. O Gabigol sem a bola, e ele é um jogador que está com pouca energia, ia produzir muito pouco. Ele não seria um jogador para acelerar num contra-ataque, ele não seria um jogador para jogar de costas e fazer um pivô numa bola esticada. Então ele seria 1 a menos, ia ser mais um jogador a menos. Então o Flamengo começou o jogo com 1 a menos, é isso? Eu acho que ele está produzindo muito pouco. Está muito distante daquele Gabigol que a gente já viu. Até teve uma melhora, só para a gente ver como é que estava o padrão anterior. É para um jogador que não estava com muita confiança. Mas para um jogo que você precisava sobreviver
em marcar e ter muita competição sem a bola, não fazia sentido o Gabigol permanecer. Fazia sentido você até adaptar mais um Arrascaeta, um Gerson para jogar, segurar um pouco, e acabou dando certo essa estratégia. Eu achei que ele foi corajoso e fez uma modificação correta que deu certo. Eu só acho que você passa uma mensagem de que abriu mão dos seus atacantes, né? Ele passou a ter só o Arrascaeta como atacante e aí o Corinthians tem seus problemas, suas limitações. Mas justamente olhando o adversário... No 11 contra 11, você tem mecanismos para compensar aquilo que o Gabriel não te entrega defensivamente, desde que os outros jogadores estejam cientes e de acordo com isso, e acho que essa é a aposta do Felipe Luiz para compensar, né? Para resgatar o Gabriel Barbosa a partir do momento em que ele assumiu a posição de técnico. Justamente no jogo contra o Corinthians, na primeira partida no Maracanã, né? Quando, aliás, o Ramon foi ao campo com uma escalação que não tem explicação e jamais terá. Então, quando o professor Celso Zelt for atualizar os livros do Corinthians que ele já escreveu, ele vai ter que colocar ali. É um pedido meu. Ele vai ter que colocar ali. Por que a escalação é essa? Naquela noite no Maracanã, Ramon Dias, treinador corintiano, que dirigiu o Corinthians no período tal a tal. Abriu o meio campo. Escalou uma equipe cuja funcionalidade não foi comprovada e nem será enquanto o futebol existir. Principalmente levando em conta as características dos jogadores do Corinthians e aquilo que vinha dando certo até aquele momento. Mas como ele próprio disse, isso não teve tanto prejuízo assim, porque o Corinthians perdeu de um gol só. Sim. Mas, voltando, no 11 contra 11, o Flamengo com o Gabriel Barbosa tem como compensar aquilo que ele não faz defensivamente. No 10 contra 11, aí eu já acho que não dá para fazer isso. Imagino que foi isso que o Felipe Luiz pensou no cobertor curto, que é qualquer decisão a respeito, né, de substituição no futebol. Mesmo escalação, você ganha alguma coisa e deixa de ganhar outra. Num jogo como esse, vida ou morte, sequência para a final ou eliminação, ainda mais no ano que o Flamengo vem mostrando até agora, eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. E assim, para falar novamente sobre o assunto do Gabigol, algo que é importante. Quando ele era titular de maneira incontestável, porque ele produzia no Flamengo, e o Pedro era o reserva, e ele teve que esperar o momento, o Pedro, quando entrava, produzia, fazia os gols dele. E ele está tendo uma sequência, o Gabigol, e não está conseguindo virar a chave, não está conseguindo ser a solução de fato para esse ataque. E aí, pensando muito em um time que precisaria competir, eu estou muito com o André. Eu acho que o correto foi tirar o Gabigol para que essa equipe fosse uma equipe mais sólida defensivamente. E foi o que aconteceu. O Flamengo jogou com um a menos praticamente um tempo e meio e pouco sofreu. Tudo bem, o Rossi fez algumas boas defesas. Sim. Mas, no geral, a gente não viu o Corinthians amassando o Flamengo. O Corinthians, mais uma vez, mostrou uma dificuldade quando tem que enfrentar um adversário mais fechado. Falta o repertório, falta essa criatividade. E aí o Ramon também, achei que ele demorou muito para fazer algumas mudanças, poderia ter mudado até antes. Até no primeiro tempo, acho que já poderia ter mudado. Por exemplo, com o Carrillo. Acho que o Carrillo é um cara que dá mais qualidade para esse meio campo, dá categoria para esse meio campo. Mas ele acabou modificando no segundo tempo e aí desestruturou muito a equipe. Ele volta com o Carrillo no intervalo, quando na verdade a expectativa era que ele voltasse com o Coronado. Com o Igor Coronado. Acho que ali ele fez menos do que poderia fazer. Ou os dois, né? Ou os dois. Ou aí dos dois. É que aí, assim, eu acho mesmo que a torcida do Corinthians entenderia se por acaso há uma estratégia de tudo ou nada a partir de agora desse errado e o jogo terminasse 0-0 ou eventualmente o Flamengo fizesse um gol. Porque o que aconteceria numa pesquisa entre torcedores corintianos, as dezenas de milhões, fosse assim: no dia em que ficou definido que a semifinal da Copa do Brasil, uma delas seria entre Corinthians e Flamengo. Olha, não precisa fazer o primeiro jogo. É vitória do Flamengo lá por 1 gol. E aos 27 minutos do primeiro tempo, em Itaquera, um jogador do Flamengo expulso com 0-0. A torcida do Corinthians inteira assinaria esse cenário. Inteira. Não precisa jogar. Não precisa jogar. 1-0 a gente já marca aqui. Esse é o placar que o Corinthians tem que dar a volta na sua casa. Sim. 0-0 primeiro tempo, 27 minutos, um jogador expulso. O Corinthians com 11 contra 10. Acho difícil aparecer um corintiano, não quero. Quero jogar no Maracanã, quero tentar ganhar lá e tal. Não, esse cenário é ruim para mim. Naquele dia, porque daquele dia para cá o Corinthians deu mostras de um nível mais alto de futebol, competiu, ganhou jogos, fez boas atuações, não muitas, mas fez boas atuações. Os defeitos do Corinthians hoje
são os que nós já conhecemos. É uma equipe que ganhou jogadores e uma maneira de atuar que é sólida. Defensivamente, o Corinthians é competente e é por causa dessa capacidade de marcação, especialmente no meio de campo, que o Corinthians compete. Hoje, com um a mais, ele precisava de jogo. Ah, mas a característica do time é outra. É verdade, são 45 minutos mais acréscimos de uma maneira diferente para tentar ser um pouco mais elaborado, para tentar tratar a bola de uma forma mais refinada, ter mais criatividade e, consequentemente, mais chances aproveitando o espaço. Houve um momento, ali metade do segundo tempo, em que o Corinthians estava tão nervoso e tão tenso em relação ao que ele precisava fazer, que as chances que o Corinthians tinha eram no contra-ataque em Itaquera com um homem a mais. Então isso mostra um time que não sabe jogar assim. E eu acho que nem deveria ser cobrado tanto do seu treinador, fora o assunto de substituições. Sim. Eu acho que o Ramon poderia ser um pouco mais ousado, ter voltado com jogadores de mais trato, jogadores mais ofensivos, correndo um risco enorme do Flamengo se estabelecer em campo, dominar e ganhar. Mas eu entendo que a torcida do Corinthians entenderia. O Corinthians ficou à mercê de um gol casual para tentar levar isso para os pênaltis. E não deu certo. Pessoal, é isso. O Flamengo está classificado para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Classificação heróica do Flamengo. Perdeu um jogador no primeiro tempo, Bruno Henrique. Foi juvenil demais o Bruno Henrique, fazendo aquela falta muito dura no Mateuzinho. E acabou sendo expulso, nem discussão, né, para essa expulsão do Bruno Henrique. Mas o Flamengo mesmo jogando com um homem a menos, o Flamengo controlou o jogo, né? A partir dos 90 minutos, o Flamengo controlando o jogo, jogando muito bem ali, principalmente seu meio de campo. Gerson, mais uma partida que ele jogou, né, muito bem, fez uma partidaça hoje, teve até chance de fazer gol. O Flamengo soube, né, se comportar muito bem com um jogador a menos e classificou com todos os méritos, né? Se classificou com todos os méritos graças à vantagem que o Flamengo conquistou no primeiro jogo no Maracanã. Foi uma boa partida do Flamengo, mesmo jogando com um homem a menos. O Flamengo avança para a final da Copa do Brasil. Muitas reclamações em relação à arbitragem do Anderson Daronco, um árbitro muito fraco. Teve um lance ali, pênalti claro que ele não marcou, uma bola que acabou tocando na mão, né, do Garro. O Daronco nem foi fazer a revisão, né? O árbitro de vídeo acho que conversou com ele ali, ele acabou falando que não foi pênalti, mas foi um pênalti muito claro, né? O Flamengo ainda bem que classificou, porque se tivesse sido eliminado hoje, ia passar muito também por a arbitragem do Daronco, que foi muito mal essa arbitragem do Daronco, né? Muito ruim mesmo a arbitragem, mas ainda bem que o Flamengo classificou, está na final da Copa do Brasil e agora vai disputar esse título contra o Atlético Mineiro, que se classificou ontem contra o Vasco. O Flamengo chegando à final da Copa do Brasil. O torcedor ficou preocupado ali quando o Bruno Henrique foi expulso, mas o Flamengo se comportou muito bem, mesmo jogando com um jogador a menos. O Flamengo controlou, né, boa parte do jogo, foi feliz e avançou, né, para a final da Copa do Brasil. Agora é aguardar esses 2 jogos da final da Copa do Brasil. O Flamengo pode, conquistando o título, o Flamengo pode garantir aí a sua vaga direta na Libertadores de 2025. É isso, torcedor do Mengão. Deixa sua opinião aqui nos comentários. O que você achou dessa partida do Flamengo hoje? O torcedor do Flamengo, claro, né, tá feliz, está contente com essa classificação. Os corintianos aí, né, que falaram, muitos estavam cravando a classificação do Corinthians. O Mateuzinho, que no jogo contra o Atlético Paranaense ali na zona mista, mandou recado para o Flamengo, falando que na Neoquímica Arena ia ser um clima hostil, mas o Flamengo se comportou muito bem na Neoquímica Arena e garantiu a sua classificação, né, com todos os méritos. 0-0, classificação ali meio que dramática, né, no sufoco, jogando com um homem a menos, mas está classificado e agora é aguardar as próximas partidas do Brasileiro e também os 2 jogos da final da Copa do Brasil. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.